Meus amigos, minhas amigas, voltando aqui ao nosso estudo, eu, professor Giovanni Magalhães, aqui conduzindo as aulas remotas de Direito Empresarial 1. No vídeo anterior, nós começamos a fazer o estudo das funções societárias de sócio, de administrador e de conselheiro fiscal, começando, evidentemente, pela função de sócio. Esse é o segundo vídeo. Se você não teve ainda acesso ao primeiro vídeo, sugiro você voltar para o vídeo anterior, tá? Sugiro você voltar para o vídeo anterior e examinar para seguir essa sequência de aulas aí tranquila, tá? A propósito, cara, se você achou essa aula pesquisando no YouTube de maneira geral, deixa eu te dizer algo, tá? O que acontece? Essas aulas elas foram criadas, elas foram estabelecidas justamente para cumprir o programa regulamentar da disciplina de Direito Empresarial 1 da Universidade de Fortaleza, universidade a qual sou professor na graduação já há quase 15 anos, tá? Enfim, nesse semestre de 2020.1, como todos nós sabemos, nós estamos aí em situação de afastamento e de suspensão das aulas presenciais em razão da necessidade de isolamento social, de quarentena por conta dessa pandemia catastrófica aí. E aí, para a gente não perder o semestre, né, a gente está, então, realizando essas aulas de maneira remota, através de videoaulas e através também do ferramental, né, didático-pedagógico disponível no Unifor Online. E, cara, se você passou a ter acesso a essa aula, depois que, evidentemente, né, evidentemente, eu liberei essas aulas no YouTube, tá? Giovanni Magalhães, professor há 15 anos de Direito Empresarial, professor na graduação, na pós-graduação em Direito, no preparatório para concursos públicos e exames de ordem, autor de livros jurídicos, dos quais se destacam aí, tá? Dos quais se destacam aí a coleção prática, a coleção Completaço, o volume Prático Empresarial, escrito por mim, coautoria com o professor Marcelo Hugo da Rocha, e o Direito Empresarial Facilitado, que está prestes a ser publicado pela editora Método, beleza? Tá? Então, esse canal foi pensado para você aí que gosta de direito empresarial, que se identifica, que está a fim de pegar conteúdo novo, seguro, aprofundado dessa matéria, para utilização nas suas provas ou para utilização na sua atividade profissional de advocacia ou de consultoria jurídica empresarial. Mas esse canal ele vai valer também para você que não gosta de direito empresarial, especificamente para você. A ideia desse canal é eu conseguir te mostrar que para você entender de direito empresarial, para você poder fechar as questões de direito empresarial da sua prova, do seu concurso, da sua OAB, tá? O estudo de direito empresarial não precisa ser feito de maneira complexa. Dá para você aprender direito empresarial em modo facilitado, porém em nível top. Então, em razão disso, convite para você. Se inscreve aí no canal, dá aí um like, um gostei nesse vídeo, para o YouTube saber que você gosta desse conteúdo, ele te mandar cada vez mais isso, tá? E, evidentemente, usa aí a parte de comentários para que você possa vir tirar alguma dúvida acerca dessa aula que a gente está ministrando aqui agora para você. Beleza? Bom, dito isso, eu quero então te mostrar aqui exatamente onde a gente parou. A gente começou a estudar o regime jurídico de sócios, a gente viu, né, os deveres de sócios, e a gente vai começar então a examinar aqui justamente os direitos que os sócios têm. Vem comigo então, vamos para a tela do computador
para a gente seguir aí viagem no nosso conteúdo. Bom, eu diria para vocês, inspirado aí em Carvalho de Mendonça, que a gente pode dividir os direitos de sócio, inicialmente, em uma dupla perspectiva. Como assim? Dá para a gente falar tanto em direitos pessoais de sócios, como também em direitos patrimoniais de sócios. Direitos pessoais são aqueles direitos ligados aí ao status de sócio, à função de sócio, à posição de sócio dentro da sociedade. Vale dizer, são direitos que você vai ter e vai poder usufruir se e somente se e na medida em que você estiver na condição de sócio numa sociedade. A partir do momento em que você deixar de ser sócio, você vai perder, por assim dizer, os direitos relacionados a essa questão mais pessoal. E, de outro lado, a gente vai ter os direitos patrimoniais, né? São direitos aí de créditos, por tais direitos o sócio se torna credor desses direitos e a sociedade devedora, né? São direitos de créditos, cujos créditos são eventuais e condicionados, desde que aconteça determinados eventos e que se atendam às condicionantes legais, o sócio, então, vai passar a ter direitos patrimoniais, que são direitos de crédito e que os sócios mantêm, por assim dizer, mesmo depois de deixarem de ser sócios. Tá? A gente vai começar o nosso estudo, como você percebe aqui no nosso slide, justamente através dos chamados direitos pessoais. Vamos, então, examinar cada um desses direitos pessoais. Olha aí comigo, então, vamos para a tela. Olha aqui comigo, então. Se você olhar, primeiro direito que a gente vai ter logo é justamente o quê? O direito de deliberar. O que é o direito de deliberar? É o direito que o sócio tem de propor medidas com o objetivo de fomentar, de formatar, por assim dizer, a vontade social. É o direito que o sócio tem de propor ideias, de trazer ideias para a discussão no plano ali societário, visando definir o que é de importante, o que é de relevante para a realização a definição, melhor dizendo, do interesse social. Corolário, consequência do direito de deliberar é justamente o direito de votar, o direito de voto, o direito de se dizer sim ou não àquelas deliberações, àquelas proposições apresentadas. Tá? O sócio não basta, portanto, apenas e tão somente dar o direcionamento, trazer ideias. Ele vai ter o direito de dizer sim ou não a cada uma dessas ideias apresentadas, visando justamente a definição da vontade social. Tá? E, cara, sobre o direito de votar, é importante a gente destacar o seguinte. Sobre o direito de votar, é importante a gente destacar uma observação aqui relacionada justamente à sociedade anônima, relacionada justamente aos acionistas. Isso porque, meus amigos, veja bem, à luz do que a gente tem lá no artigo 109 da Lei 6404, tá? O direito de voto, apesar de ser um direito pessoal, tá? O direito de voto, apesar de ser um direito pessoal, ele não é um direito essencial do acionista. Apesar de ser um direito pessoal, ele não é um direito essencial do acionista. Ou seja, pelo fato de você ser sócio,
você vai ter o chamado direito de voto. Mas ele não é um direito essencial do acionista. E que é direito essencial? Eles aparecem no artigo 109 da Lei 6404. Vale dizer, são aqueles direitos que todos os acionistas devem ter, que nem o estatuto nem a lei pode privar os sócios de usufruir desses determinados direitos. Cara, se você pegar o rol do artigo 109, que é o rol taxativo, você não vai ver lá mencionado, tá? Você não vai ver lá mencionado o direito de voto. Por isso que a gente diz que o direito de voto, ele é um direito pessoal do sócio, mas ele não é um direito essencial do acionista. Tanto é que quando a gente estuda ações, uma das questões que aparecem logo para a gente é justamente o quê? A possibilidade da gente distinguir a ação ordinária da ação preferencial. Basicamente, de um ponto de vista pragmático, essa diferença se refere a isso. Nas ações ordinárias, necessariamente o direito de voto estarão garantidos. Já nas ações preferenciais, de um ponto de vista prático, né, é comum que se crie a ação preferencial retirando dela, né, ou restringindo nela o direito de voto. Tá? Então, tá aí. Direito de deliberar, direito de votar. Importante que o direito de voto não é um direito essencial para o acionista. Temos ainda o quê? O direito de fiscalizar. O direito de fiscalizar, quase um direito natural dos sócios, meus amigos. Se não, vejamos, né? Como a gente já viu, né, na aula anterior, em larga medida, a sociedade ela só existe porque o sócio está ali investindo capital naquela sociedade. Então, nada mais natural do que o sócio ter o direito de saber o que é que está sendo feito com o patrimônio dele, com o patrimônio dele sócio. Tá? Direito de fiscalizar aí os negócios sociais, direito esse que, o mais das vezes, acaba sendo implementado através, vamos dizer assim, dos conselheiros fiscais e do Conselho Fiscal. Tá? Sobre o direito de fiscalizar, é importante frisar uma diferença aqui da sociedade anônima para as demais. Veja, qualquer sócio, em regra, vai ter esse direito de fiscalizar. Agora, na sociedade anônima, para o sócio poder, por exemplo, exigir dos administradores a exibição dos livros empresariais, na forma do artigo 105 da Lei de SA, esse sócio ele precisa ter pelo menos 5% do capital. Numa LTDA, mesmo que você tenha 0,1%, você vai ter como exercer esse direito. Próximo direito que a gente tem é o direito de ser e de eleger administradores. Meus amigos, nós já estudamos isso aqui, tá? Quanto à estrutura econômica, a gente classifica as sociedades em sociedade de pessoas e sociedade de capital. Várias são as diferenças que a doutrina aponta aqui entre esses dois perfis societários que são, veja bem, doutrinários. Tá? Uma diferença marcante vai dizer respeito justamente à administração. Porque na sociedade de pessoas, a gente usa a chamada auto-organicidade, enquanto na sociedade de capital, a gente usa a heteroorganicidade. Está lembrado disso? Não está? Te explico agora, te lembro agora. A auto-organicidade é o princípio através do qual o órgão societário ele deverá ser ocupado por um elemento pertencente ao quadro de sócios. Dizendo de outro modo, na auto-organicidade você precisa ser sócio para assumir aquele determinado órgão social.
Já a heteroorganicidade é o inverso. Na heteroorganicidade, o órgão pode vir a ser ocupado por um elemento estranho ao quadro de sócios, tá? Por um elemento estranho ao quadro de sócios por terceiros, tá? Isso é importante aqui porque, veja, o direito de ser e o direito de eleger administradores. Mesmo naquelas sociedades em que eu tenho a heteroorganicidade, nada impede que que o sócio se candidate a ser administrador naquele determinado empreendimento, naquela determinada companhia, naquela determinada pessoa jurídica. E mais, quem que elege? Justamente eles, sócios, são as pessoas que vão eleger os administradores, os executores aí, os membros do poder executivo societário. Mas não é só, tem mais direitos. Vamos ver. Voltando aí para a tela, eu ainda tenho o quê? Eu ainda tenho o direito de preferência na subscrição. Você precisa ver, cara, se a gente está diante de uma LTDA, esse direito de preferência é direito de preferência na subscrição do capital, tá? É direito de preferência na subscrição do capital. Toda vez que forem criadas cotas novas, toda vez que forem aumentado o capital social, essas cotas elas devem preferencialmente serem oferecidas para quem já é sócio ali na sociedade. E veja bem, tá? Se você tem 20% do capital de uma determinada sociedade, você terá direito a adquirir 20% das novas cotas, tá? Isso é o direito de preferência. Na sociedade anônima, a coisa muda um pouco de figura. Por quê? Na sociedade anônima, a preferência ela vai ser na subscrição de novas ações, tá? Ou de valores mobiliários, aqueles títulos, documentos ou papéis que as companhias emitem, né, com o objetivo de captação de recursos. Tá? Então, fique esperto com isso. Prazo do Código Civil, preferência na subscrição do capital. Para SA, preferência na subscrição do capital e dos valores mobiliários em geral. Por final, nós ainda temos aí o chamado direito de recesso ou de retirada, tá? Que é o direito que o sócio tem de deixar de ser sócio. O mais paradoxal de todos os direitos. Vale dizer, é justamente o direito que o sócio tem de chegar para a sociedade e dizer, ó, não quero mais continuar aqui, toma a minha cota de volta e me devolve, né, o meu dinheiro. Direito esse que pode ser considerado de recesso ou de retirada, dependendo do caso concreto. Como nós estudamos, não é? Normalmente se indica no direito de recesso aquela situação em que o sócio tem o direito de pedir para sair sem ter que apresentar justificativa jurídica para tanto. Já no caso do direito de retirada, para ele poder exercer esse direito de pedir para sair, ele precisa apresentar uma justificativa e essa justificativa ela precisa ter amparo legal. Beleza? Então, esses são os seis direitos pessoais que a gente vai ter no caso concreto. Vamos agora aos direitos ditos patrimoniais. Veja bem, como a gente ia dizendo agora há pouco para você, no caso dos direitos patrimoniais, a gente vai estar diante de um verdadeiro direito de crédito. Ou seja, por tais direitos, os sócios eles se tornam credores da sociedade, a sociedade devedora deles em razão desses aspectos patrimoniais. E o sócio tem esse direito e mantém esse direito mesmo depois dele, não é, deixar de ser sócio, caso esse direito já tenha evidentemente se configurado no direito de crédito,
Que veja, para tanto, a lei exige duas grandes questões. Primeiro, que ocorra determinado evento, esse direito de crédito ele é eventual, nem sempre esse direito vai existir no caso concreto, e mais, ele é um direito condicionado, ou seja, mesmo que ocorra o evento, se a condição jurídica para o exercício desse direito não for satisfeita, você também não poderá exercer esse direito, tá? Os direitos de nível patrimonial. Meus amigos, minha turma, como vocês percebem aí do nosso esquema de aula, nós temos basicamente dois grandes direitos patrimoniais, tá? Dois grandes direitos patrimoniais. De um lado, o direito de participar nos lucros. Note que na videoaula anterior, quando a gente falava em deveres, a gente falou no dever de participação nas perdas. Agora não. Agora a gente está falando no direito de participação nos lucros. Veja que todos os sócios eles têm o direito de participação nos lucros. Todos os sócios, sem exceção de nenhum, eles têm o direito de participação nos lucros, cabendo aí muitas vezes ao contrato social, ao estatuto social, ao ato constitutivo, enfim, disciplinar o quantum de participação nos lucros que vai caber a cada sócio. Só não dá para constituir, como a gente já sabe, é a sociedade leonina, vale dizer, retirar do sócio o direito de participar nos lucros. Bom, importante que você saiba, né? Importante que você saiba, o direito de participar nos lucros, ele é conhecido como direito aos dividendos, né? Os dividendos aí, a forma de remuneração tradicional dos sócios em razão do investimento por eles realizados, no caso concreto, naquela sociedade. Note que o interesse dos sócios não é no lucro propriamente dito. O lucro é intuito do empresário. E o empresário, no caso concreto, é a sociedade. O interesse dos sócios é, assim, na parcela de lucros que será dividida, daí o nome dividendos, que será partilhada da sociedade para com eles. Importante, como você vê aí no nosso esquema, que a gente tem duas formas de implementar esses dividendos. A primeira delas é o pagamento em dinheiro. Aqui é de maneira tradicional mesmo, tá? Aqui a ideia é justamente o quê? A sociedade apurou o lucro, uma parte desses lucros tem que ser partilhada entre os sócios, esse dinheiro ele é depositado, né, na conta corrente do sócio, ou se eu estiver diante, por exemplo, de uma companhia aberta, na conta da corretora do sócio titular daquela ação até determinada data estabelecida para assegurar os dividendos naquele caso concreto. Porém, nós temos uma outra situação, veja, nós temos aí a situação das chamadas cotas ou ações de bonificação. O que é isso? Cara, imagina o seguinte, imagina que você está diante de uma sociedade em que ela apurou lucros, tá? Portanto, vai ter dividendos aí, já que foram apurados lucros, porém essa sociedade ela está precisando se capitalizar, ela está precisando de dinheiro novo para realizar, para implementar determinados investimentos aí relacionados à sua atividade empresarial, a construção de uma nova filial, a modernização dos seus equipamentos, enfim. Tá? Como a gente viu agora há pouco, é direito dos sócios o direito à subscrição do capital. Então, um meio mais comum, né, de você pensar em fazer capitalização de uma sociedade é justamente através da operação de aumento de capital com a criação
de novas cotas ou novas ações. Meus amigos, minhas amigas, vejam bem, o que acontece? Se você parar para ver, né, teve lucro, eu vou dar dinheiro aqui nessa mão. Criando novas cotas, eu vou entregar nova cota para o sócio na outra mão e ele, se interessar, vai evidentemente pagar com ela. Para a gente não ter esse tráfico aqui, o que eu posso fazer? Ações ou cotas de bonificação. O que eu posso fazer? Um procedimento contábil em que eu vou transformar aquele lucro em capital, né, em capital social, aumentando, por assim dizer, o capital social da sociedade e entregando para os sócios novas cotas ou novas ações já devidamente integralizadas. Vale dizer, por elas, o sócio ele não precisa pagar nada, ele vai pagar zero, já que elas se encontram devidamente integralizadas. Bom, repare como a gente está vendo, né? Repare como a gente está vendo que os direitos patrimoniais eles são, veja, eventuais e eles são também condicionados, tá? Eventuais e condicionados. Qual é o evento que precisa acontecer para a gente assegurar o direito à participação nos lucros? O nome já diz, a sociedade ter lucro, a sociedade apurar resultado positivo num determinado exercício financeiro. Esse é o evento, porque se ela teve prejuízo, se ela teve perda, aí a gente não fala mais em direito, aí a gente vai falar em dever. Já a condição é o quê? Né? A condição é os dividendos eles não podem ser distribuídos em prejuízo ao capital. Ou seja, eu não posso descapitalizar a sociedade para o pagamento de dividendos sem deixar na sociedade patrimônio suficiente para cobrir, pelo menos, o valor do capital social registrado no contrato, no estatuto. Então, no exemplo que eu costumo ministrar em sala de aula, imagina a sociedade ela tendo aí o capital social de 50 mil reais registrado no contrato. Ela sofreu prejuízo, o patrimônio dela desceu disso, e imagina que num determinado exercício financeiro, ela feche esse exercício financeiro com patrimônio de 48 mil reais. Imagina que no exercício financeiro seguinte, ela apura lucro de 5. Né? 48 mais 5 vai dar o quê? Vai dar 53 mil reais. Tendo ela capital social de 50, apesar do lucro dela ter sido 5 mil reais, eu só vou poder descapitalizar 3 para pagamento de dividendos, porque os dividendos não podem ser pagos em prejuízo do capital. Isso é muito importante, cara. Os direitos de crédito eles são eventuais e condicionados, tá? Importante você saber ainda uma coisa aqui comigo. Veja, é possível, diante aí da falta de legislação expressa em sentido contrário e pelo fato da gente estar no direito privado, onde aquilo que a lei expressamente não proíbe está tacitamente permitido, é possível, numa LTDA, os dividendos serem distribuídos integralmente em cotas de bonificação. Anotou essa? Vou repetir, hein? É possível, numa LTDA, os dividendos serem pagos integralmente em ações ou cotas de bonificação. Tá? Em cotas de bonificação, a LTDA não tem ações. E para a sociedade anônima? Bom, para a sociedade anônima é impossível a distribuição integral dos dividendos em ações de bonificação. Isso porque a Lei 6404, lá pelos artigos ali 198, 199, 200,
começa a regulamentar, por assim dizer, a questão relacionada aos dividendos. E lá você aprende o quê? Que devem ser pagos dividendos mínimos em dinheiro, tá? Devem ser pagos dividendos mínimos em dinheiro. Por isso aqui, na SA é impossível a distribuição integral em ações de bonificação, mas isso é possível acontecer na sociedade limitada, a distribuição integral em cotas de bonificação, tá? Bom, além disso, a gente tem ainda um segundo direito patrimonial, direito esse que é justamente o direito de participar no acervo social, direito esse que, a depender do caso concreto, ora a gente vai chamar para sociedades do Código Civil, para a LTDA, de apuração de haveres, ora a gente vai chamar de reembolso para sociedade anônima. O que é isso? É o direito de participar no patrimônio da sociedade, toda vez que vier a ocorrer, olha o evento, a liquidação da cota ou da ação ou a liquidação da própria sociedade. Vale dizer, toda vez que a sociedade vier a incidir num processo dissolutório, seja dissolução total, seja dissolução parcial, vai ter ocorrido aqui o evento, né? Um dos requisitos para esse direito patrimonial vir a existir no caso concreto, a liquidação, seja da cota ou da ação, ou a liquidação da sociedade. Nos dois primeiros casos, dissolução parcial, no último caso, dissolução total. A condição para esse direito, qual é? A condição é a apuração de haveres, o reembolso só pode ser pago se não prejudicar credores. Tá? Eu preciso, de algum modo, estar com todos os meus credores garantidos para que seja possível a sociedade pagar os haveres e ou o reembolso dos acionistas de maneira válida, de maneira regular, de maneira eficaz. Ou seja, meus amigos, em larga medida, a gente pode dizer o seguinte, né, que a parte do condicionado aí desses direitos patrimoniais está atrelado àquilo que os contadores, né, aquilo que as ciências contábeis vai ensinar como sendo chamado patrimônio líquido positivo. Se eu tiver com a sociedade patrimônio líquido negativo, eu não tenho como implementar esses direitos patrimoniais no caso concreto. E, bom, para a gente fechar essa coisa dos direitos patrimoniais, é importante ainda a gente falar sobre a questão do prolabore. Sócio vai ter direito a prolabore, né? Sócio vai ter direito a prolabore, tá? Antes disso até, o que é o prolabore? Bom, o prolabore ele é uma expressão em latim que significa pelo trabalho e é o nome atribuído à remuneração que deve ser paga àqueles que assumirem posição de gestão, posição de administrador nas sociedades em geral. Veja que são funções distintas, são posições distintas. A posição de sócio e a posição de administrador. Posição de sócio, que é o que a gente está estudando aqui ainda, é a posição relacionada à função deliberativa. Posição de administrador, que é o que a gente vai estudar ainda um pouco mais à frente, é função executiva. Ora,
Sendo funções distintas, o entendimento que a gente precisa ter é o quê? Regra geral, não cabe o direito ao prolabore para os sócios. Os sócios não terão direito ao prolabore. Sócios, eles são remunerados através dos dividendos, como a gente acabou de estudar aqui com você. Porém, duas são as situações em que a gente vai ver o sócio tendo acesso, tendo direito, recebendo o prolabore. Quais são essas duas situações? Primeira delas, quando esse sócio ele é nomeado administrador. À medida em que ele foi nomeado administrador, ele pode acumular as funções aqui. E ao acumular essas funções, ele vai ser remunerado pelos dividendos, porque ele é sócio, e vai ser remunerado pelo prolabore, pelo fato dele ser administrador. Essa é a primeira exceção. A segunda exceção em que a gente vai ver prolabore para o sócio é o contrato social, o pacta sunt servanda. Se o ato constitutivo estabelecer que os sócios poderão fazer uma retirada mensal a título de prolabore, muito comum essa cláusula nos contratos sociais, apesar dela não ser uma cláusula essencialmente exigida, tá? Então, por força do contrato social, esses sócios, eles terão, por assim dizer, o direito a participação nesses prolabores. Vai ser sócio, né? E vai ter direito aos dividendos, e pelo contrato social, pacta sunt servanda, ele terá, então, direito aí ao chamado prolabore. Meus amigos, beleza com isso? Para não começar o tema da responsabilidade e quebrar ele pela metade, a gente mata essa videoaula aqui e a gente volta em sequência, trabalhando aí, continuando aí, finalizando, por assim dizer, o estudo do regime jurídico dos sócios ao examinar a questão da sua responsabilidade. Valeu? Cara, gostou dessa aula? Sapeca de like aí o nosso vídeo no YouTube, compartilha aí para os seus colegas, para aquelas pessoas que estudam direito empresarial, para aquelas pessoas que estão precisando dar um hype aí no direito empresarial, dar uma levantada aí, dar uma destraumatizada aí, compartilhe, espalhe esse vídeo na internet. Qualquer dúvida já sabe, mete aí nos comentários para a gente poder fazer esse diálogo diretamente entre nós. Valeu, até o próximo vídeo.